que tem um sinalzinho que está gravando. Então, eu vou dizer boa noite para vocês e, ao mesmo tempo, bom dia, boa tarde ou boa madrugada para aqueles que forem assistir depois. Que é quase todo mundo, né? Tirando a gente, todo mundo vai ser depois, em algum momento do dia, né? Eu vou começar a apresentar aqui, discutindo não, apresentando mesmo a pauta, né, que a gente elaborou, que a gente conversou um pouquinho antes, que é uma pauta que ela está organizada como na verdade, uma introdução e 7 perguntas, mas a gente não vai responder elas, nem muito menos responder elas na ordem, é só para a gente ter uma ideia sobre o que é o assunto e a gente conversar livremente, mas sabendo qual que é o terreno, né, que a gente vai seguir. Eu vou apresentar essa pauta primeiro e depois eu me apresento, né, rapidamente para passar para os meus colegas aqui fazerem também uma pequena apresentação. Então, pegando aqui, né, a pauta, o primeiro é exatamente uma breve apresentação pessoal de cada um de nós, né, focalizando a área de estudos que nós seguimos e a prática marcial, né, de cada um de nós. E aí eu aproveito essa pauta para dizer qual é o tema geral, né, dessa conversa, né, que a gente resolveu fazer, né, que é uma conversa sobre o lugar das artes marciais na academia, né, e especialmente nos estudos de ciências humanas. Aqui, pensando na academia, não é academia, né, onde se pratica as artes marciais, né, mas a academia no sentido científico mesmo, né, a universidade, os centros de pesquisa, os institutos de pesquisa, né, e em particular em ciências humanas. Então, nós três aqui temos as nossas inserções, né, nesse universo da academia e também da outra academia, né, que é da Academia de Arte Marcial. Então, a gente vai começar, certamente, falando um pouquinho disso, só para saber localizar quem somos. Depois aí seguem algumas perguntas gerais, né? Primeiro, né, que assim está colocado, né? Qual o estado geral da abordagem das artes marciais chinesas ou asiáticas, de uma maneira um pouco mais geral, né? Em seu campo de estudos e, em particular, nesse campo de estudos no Brasil. Uma outra questão, né, que a gente deve abordar na conversa é o que particularmente que a gente estuda, né? Cada um de nós estuda, estudou ou pretende estudar, né, nesse momento, né, a partir dos nossos projetos atuais, né, que se relaciona com as artes marciais asiáticas e como isso poderia enriquecer essa área acadêmica de estudos que nós pertencemos, que nós fazemos parte. Uma outra questão que a avaliação que nós fazemos, né, das perspectivas dos estudos sobre artes marciais asiáticas na academia brasileira, né? Então, qual é o futuro que isso tem ou não tem, né, na academia brasileira, né, pensando também nas ciências humanas, principalmente, né, em áreas multidisciplinares também. Uma outra pergunta, em que sentido as artes marciais asiáticas podem ser estudadas no campo das humanidades, né, qual a contribuição própria que as ciências humanas e a filosofia, por exemplo, podem trazer para os estudos marciais, né, de uma maneira mais ampla, pensando em outros campos disciplinares, outras áreas de saber que também se interessam por esse tema. Né? Uma outra questão, qual o sentido e a relevância de estudar culturas marciais asiáticas aqui no Brasil? Uma sétima questão, no contexto contemporâneo da globalização, as artes marciais asiáticas ainda podem ser consideradas asiáticas? Né? Há critérios de autenticidade objetivos para defini-las como tais, né, como autenticamente asiáticas, e não artes que dialogam, né, com várias culturas, né, do globo, né, desse nosso mundão enorme, né, que fazemos parte. Inclusive, nós aqui estamos no Brasil, que não é Ásia, né, e temos essa prática viva no nosso território, na nossa civilização, na nossa cultura, né, na nossa sociedade. E, por último, quais os maiores desafios, né, para quem estuda artes marciais asiáticas em ciências humanas e em filosofia no Brasil? Parece um monte de coisa, né, mas acho que são coisas que estão relacionadas. Talvez quando a gente comece a falar, a gente vai perceber que a gente está falando de poucos temas, né, que se encontram, né, nessas 8 questões, né, que foram trazidas aqui.
Rapidamente, antes de passar a fala para cada um de vocês, então, eu vou fazer a minha breve apresentação. Né? O meu nome é Guilherme, isso vai estar escrito também em algum lugar ali embaixo na descrição do vídeo, né? O nome dos meus colegas também. Eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia, né? Coordeno o laboratório Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral, que é o que abriga o canal aqui, que vai ser utilizado para a exposição desse vídeo. E é um laboratório que está lotado no Instituto de História da nossa universidade. Né? Eu sou professor do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia. E, portanto, o foco do laboratório é bastante ligado à preservação da memória das artes marciais asiáticas no Brasil, mais particularmente na nossa região aqui do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, do sul de Goiás, do oeste paulista, também do noroeste paulista, essa região que, de uma certa maneira, está interligada na sua história, e inclusive também na história das artes marciais. Eu não sou originalmente alguém que é especialista em Ásia ou em artes marciais, né? Minha área de formação acadêmica, né, no mestrado, doutorado, é história moderna europeia, né, contra-reforma. Meu assunto sempre foi contra-reforma, e eu só mudei isso por volta de 2015, ou seja, uns 5 anos atrás, quando eu resolvi juntar o útil ao agradável, né? Então, pegar esse interesse meu, que era um interesse de hobby, e transformar em objeto de pesquisa, que no caso foi as artes marciais, a difusão das artes marciais, né, no Ocidente, vamos colocar assim, entre muitas aspas, né, e em particular aqui no nosso país, se é que a gente pode chamar o nosso país de Ocidente, né, o que eu sempre falo com os meus alunos. Né, muitas vezes a gente fala de Ocidente naturalizando que o Brasil está dentro dele, né, o que já é algo bastante questionável. Então, é de uns 5 anos para cá que eu estudo artes marciais com mais afinco, de uma maneira mais profissional. Nesse meio tempo, tenho tentado me capacitar para esse estudo, que não é fácil, envolve aprendizado de uma outra cultura, de outra língua, de outra forma de pensar, né, e me envolver com leituras que até então eu não fazia, mas eu tenho feito isso com muito gosto, na verdade, é o que tem dado energia para eu continuar na minha trajetória acadêmica. Né, e sempre fui uma pessoa que, na academia, estudou questões relacionadas ao corpo, né, sob muitas formas, né, seja na representação do corpo do pregador, né? O meu projeto de pós-doutorado foi sobre pintura religiosa no século XVII, em que eu trabalhei com essa noção de que a eloquência do pregador estava ligada também à dimensão corporal, e eu fui estudar isso na pintura. Comecei estudando festas religiosas no século XVI, né, no período colonial, aqui na América Portuguesa, né, com os jesuítas, e aí tinha toda uma discussão sobre a performance da religião nas festas. Depois fui estudar canibalismo no meu doutorado, então também é outra temática ligada ao corpo. Né? E atualmente eu tenho me interessado bastante por uma teoria filosófica, né, ligada a isso, que é a sonoestética, né, de um autor americano chamado Richard Schusterman, que tem uma abordagem que eu acredito ser bastante promissora para a gente abordar a temática das artes marciais. Acho que eu falei muito, vou passar aí para vocês escolhem quem fala aí primeiro. Se quiser começar, Matheus, por mim, tudo... Não, pode começar. Vamos lá? Então, eu posso começar. Eu quero agradecer essa conversa, assim, acho que está sendo um caminho bacana, né? A gente já está, na verdade, a gente já descobriu que a gente, na verdade, já está conversando há um tempo, né? Por vários meios, né? Então é legal a gente ter mais esse momento de conversa, né? Ele não inaugura a conversa, acho que ele é mais um espaço de continuidade, né? Então acho isso muito bacana. E quero te agradecer, Guilherme, assim, pessoalmente, de novo, pelo convite, mas também pela companhia, né? Eu acho que, como eu vou falar um pouco da minha trajetória, parte do estudo das artes marciais no campo acadêmico é atravessado um pouco por esse encontro também, né? Esse encontro de companhia, de descobrir que tem uma comunidade de pessoas interessadas nas artes marciais desse ponto de vista no Brasil também, né? Que se deu muito também pelas redes sociais, né? Então, bom, meu nome é Gabriel Guarino, eu tenho me apresentado, tenho gostado de me apresentar muito como artista marcial, né, para poder pensar justamente esse espaço tríplice, vamos dizer assim, né, de prática, né, porque na verdade o que eu faço mesmo é praticar, é a coisa que eu mais faço, né, praticar o Kung Fu, que no caso meu é
o Kung Fu Garra de Águia, né? Eu sou da linhagem lá da mestra Lili Lau, eu pratico com um professor que é o meu mestre, que é o Alexandre Neto, que é lá de Irajá na zona norte do Rio, né? Eu sou de Niterói, e aí eu vou lá. Então, minha peregrinação para meu espaço de treinamento é a linha 2 do metrô, né? Em direção a Irajá e tal. E aí treinando lá em Irajá, né? Eu comecei a competir, né? Eu participei como atleta há alguns anos lá da CBKW. Acho que foi muito bacana porque foi um espaço também de profissionalização do ponto de vista de fazer a transição da minha área de formação original. Eu estudei Direito, na verdade. Fiz um mestrado no campo da Antropologia Jurídica. E aí, nesse meio tempo, comecei a trabalhar com Kung Fu. E aí, comecei a ensinar, competir. E aí, ter proeminência nos campeonatos e tal. E foi isso que eu, na verdade, fiz a transição para arte marcial como ofício mesmo, né? E aí, esse primeiro... Então, eu falo tríplice porque é praticar, né? Aí dar aula. E aí, agora, no terceiro momento mais recente, ingressar na pesquisa acadêmica como no doutorado. Estou fazendo doutorado em educação na PUC do Rio e num diálogo muito forte com o campo antropológico, que na verdade é a minha referência principal de trabalho hoje, né? É a antropologia. E aí eu estou pesquisando na verdade a minha ideia é pesquisar o ensino de Tai Chi Chuan no contexto escolar, né? Eu estou me preparando para fazer um trabalho de campo na China, que foi um pouco atrasado em função dessa coisa do Covid, mas que por enquanto está muito tranquilo. Eu estou no início do doutorado ainda, então também é um campo recente de olhar arte marcial com essa perspectiva acadêmica, né? Então tem sido um pouco assim. E aí, é claro, né? E já fica uma parte das perguntas. As perguntas são embaralhadas, né? A gente vai falando, vai notando, né, que as perguntas se atravessam. Da perspectiva que eu estou estudando arte marcial no campo acadêmico, é muito centrado nessa ideia de que o corpo é também um dispositivo de pesquisa, né? Então, eu tenho praticado Tai Chi, na verdade, já como parte de um trabalho de campo, né, de certa forma. Então, hoje, minha prática da arte marcial não está só... Na verdade, para ser muito sincero, ultimamente eu tenho praticado mais Tai Chi do que Garra de Águia, propriamente, né? Assim, acho que eu pratico Garra de Águia quando eu estou ensinando, mas enquanto prática mesmo, acho que eu estou aprendendo mais o Tai Chi do estilo Chen, que é com quem eu estou conversando mais, né, dessa prática, né? Então, acho que para início, acho que é um bom situar de caminhos, né? Tá ótimo. Bem, boa noite de novo. De novo, muito obrigado, Guilherme, Gabriel, pelo diálogo. Eu tô na mesma, eu vou começar com... Teve uma fala, assim, que eu... não sei se eu tô falando no mesmo sentido, mas que o Gabriel falou dessa questão dessa importância desse coletivo, de trocar ideias sobre nossos temas em comum, no caso aqui, artes marciais, né, com mais ênfase nas artes marciais chinesas. E isso para mim é maravilhoso, porque eu estou nessa busca desde o início da minha trajetória acadêmica e às vezes conseguindo, às vezes ficando meses, anos sem conseguir conversar com ninguém sobre isso, né? E eu posso começar por aí. Depois eu falo um pouco da parte de formação marcial, né? Quando eu estava ali, o primeiro curso que eu entrei em 2009, agora eu estou fazendo a segunda graduação, né? Mas a primeira graduação foi na universidade pública, a Universidade Estadual de Montes Claros, e Montes Claros fica no norte de Minas, só que é um lugar que fica a 500 quilômetros de qualquer outro lugar, o que significa duas coisas. Significa que é difícil, às vezes, trocar, se comunicar. Por outro lado, lá tem uma cultura muito própria. Grave essa informação, porque é importante quanto ao meu TCC. Então, por lá tem uma cultura muito própria, e isso também gerou muitas coisas boas para se pensar, para escrever, para se falar. Mas o que acontece? Eu entrei num curso chamado... O nome do curso, institucionalmente, é Ciências da Religião. Mas eu detesto essa nomenclatura, eu prefiro Ciência das Religiões ou Religiologia, que é o jeito mais fácil de falar, mas que todo mundo se nega a falar no Brasil. Porque é estranho, porque é um neologismo esquisito, mas é a tradução mais exata por Religionswissenschaft em alemão, que é o termo que tira ambiguidades no mundo inteiro, né? Porque o nome da área é complicado no mundo inteiro. Esse é um problemão da minha área de formação, um problemão mesmo, nos atrapalha em todos os sentidos. Por outro lado, a área, justamente a área da ciência das religiões, como ela é, como é que eu posso dizer assim, pouco estabilizada no Brasil e mesmo em muitos lugares do mundo, eu diria que só na Europa setentrional que a ciência das religiões é bem estabilizada, mas em nenhum outro lugar do mundo,
Então, o que acontece é que isso tem alguma vantagem. E aí entra as artes marciais. A vantagem é que o estudante, mesmo os professores, têm muita liberdade para pesquisar o que quiser. Não tem o peso como, por exemplo, tem na história, no próprio direito, e às vezes até na filosofia, que já tem uma coisa meio canônica, certos temas já assim, encaminhados para os estudantes estudar. Na ciência da religião, você faz o que você quiser. Literalmente. Tanto é que eu vou começar falando assim, 2 pontos que nos interessam aqui. O primeiro deles, eu comecei estudando artes marciais desde o início. Eu fiz a iniciação científica já no meu 2º ano de graduação sobre o Jeet Kune Do, né? Ou como a gente fala mais aportuguesado, o Jeet Kune Do, que é a arte marcial que o Bruce Lee criou. E depois, logo em seguida, eu assim, quase no mesmo mês que eu acabei, eu já comecei também a pesquisa sobre Tai Chi Chuan, né? Ou em chinês Tai Chi Chuan, lá em Montes Claros mesmo. E daqui para frente eu vou focar mais nessa questão, que é o seguinte. A minha pesquisa tinha a seguinte questão. Eu estava na ciência das religiões e estava pesquisando Tai Chi Chuan. Então, como é que eu cruzei as duas coisas? O meu TCC foi... O Tai Chi, todo mundo fala que tem essa relação muito historicamente próxima com o taoísmo. Quando não falam, né, que é uma coisa taoísta propriamente dita, que eu acho um pouco exagerado, mas eu sou mais da primeira visão de que tem uma relação histórica muito próxima e forte. Ok, mas eu ouvindo isso, eu pensei, como é que é isso? Porque eu sei que no norte de Minas não é isso não tem taoísmo não. Então partiu desse problema muito básico, né, de saber como é que é isso de alguém que está praticando, alguém que é católico, umbandista, da fraternidade branca, ou mesmo ateu, e está praticando lá. Tinha, no caso, uma família ateia macrobiótica que participava lá também. Como é que essas pessoas do norte de Minas, numa cultura muito específica, que tem o congado, que gosta de comer piqui, que gosta também do conhecido queijo mineiro, que tem certas resistências com novidades estrangeiras, inclusive chinesas, como é que é isso deles entrarem em contato com a prática que o tempo todo está se chamando a atenção para aspectos religiosos chineses, mais especialmente taoístas, né? E eu cheguei em conclusões que daria uma longa conversa, mas em poucas palavras tem vários tipos, e o maior tipo é que foi, usando a palavra do nosso querido amigo em comum, Rodrigo Apolloni, foi esvaziado de sentido. O sentido original foi esvaziado e foi colocado o sentido religioso da própria pessoa nativa. Exemplo, sabe aquele momento que abraça o Dantien e começa a prática ali em silêncio, postura do vazio? Isso é universal, né? Todos os Tai Chis fazem isso em um momento ou outro. Eu fiz uma pergunta em termos de etnografia para uma senhora que praticava lá já tinha uns 3 anos ou mais, e a resposta dela foi fantástica. Eu falei, escuta, quando você está nesse momento lá que o professor fala para ficar quietinho, para abraçar ali abaixo do umbigo, o que você pensa? O que se passa na sua mente? Ela respondeu, o rezo para Nossa Senhora, né? Então, assim, eu acho que esse é um bom exemplo de falar o que foi minha pesquisa de graduação, que primeira iniciação científica e se tornou meu TCC, né? Eu quis entender essa interseção do como é que se cruza artes marciais com a vivência religiosa das pessoas do norte de Minas, especificamente de um grupo de Tai Chi Chuan. Ok, sabendo disso, no mais agora eu vou resumir a vida acadêmica. Isso me levou para o interesse no mestrado de pesquisar o taoísmo. Eu acabei pesquisando o taoísmo enquanto religião institucional aqui no Brasil, sobretudo focando na Sociedade Taoísta do Brasil de São Paulo, mas também um pouco com menos ênfase da do Rio de Janeiro também. E no doutorado era para mim ter pesquisado o taoísmo na América Latina, mas não deu certo por vários motivos, falta de bolsa bolsa sanduíche, problemas financeiros pessoais. Eu mudei para uma pesquisa teórica completamente distinta, que é a ciência da religião aplicada, que acho que não cabe aqui, pelo menos na introdução, não. Então, sabendo disso, paralelo a isso, eu continuei pesquisando artes marciais, mas aí agora muito mais como um estudante do que propriamente dito um pesquisador. Então, a partir então do final da graduação, eu continuei lendo Mei Chahar, continuei Catherine Depê, que eu já lia antes, comecei a conhecer os pesquisadores aqui do Brasil, né? E me aproximei mais do Rodrigo Apolloni, que estava na minha banca de mestrado, inclusive. E ele também é cientista das religiões, né? De mestrado, no caso.
Agora, depois que eu falei tudo isso, vou falar de uma maneira mais resumida a parte de artes marciais, que é o seguinte. Influenciado pelo meu pai, que adorava filme de Bruce Lee, treinava judô e karatê na adolescência, eu procurei uma arte marcial e ele falava muito de Bruce Lee, no caso, assim que eu vi um cartaz falando que tinha treinamento de Kundô na cidade, no meio do norte de Minas, eu falei, opa, quero saber onde é, quero ir. E fui lá saber como é que era, e gostei desde o início, até hoje eu tenho muita ligação, pratico dentro dos conformes, porque o de Kundô é uma arte marcial que pede muito contato, que pede muito um treinamento o máximo realista possível, então eu treino muito, no final das contas, individualmente a parte física, a parte de habilidade motora, né, de técnicas básicas, mas sempre que eu vou lá a Montes Claros eu relembro as técnicas. Paralelo ao de Kundô, que eu fiz um pouco, parei e voltei, mais ou menos, acho que em 2008. Em 2007, eu entrei no Tai Chi Chuan e foi amor à primeira vista. Eu vi um cartaz, fui na primeira aula do projeto do professor que estava voltando para Montes Claros, que tinha passado alguns anos em São Paulo e BH, nunca parei, só que ele não tem nenhuma linhagem, ele é propositalmente um professor independente. Ele fala assim, aprendi com tal mestre, grandes mestres brasileiros, ele estudou com vários de São Paulo e Belo Horizonte, mas ele opta por seguir o próprio caminho. E eu falei, pô, eu acho que eu gosto de genealogia, eu gosto de linhagem, eu valorizo, e em Belo Horizonte eu procurei vários grupos e encontrei um que também foi amor à primeira vista. Foi entrar em contato na hora, a afinidade bateu. Que é o grupo da escola do mestre Liu Xiaoshan, que também ensina aquele Tai Chi moderno, da forma dos 24 movimentos, né, 24 posturas, que é do professor Marcelo Gifone lá no centro de BH, no Parque Municipal. E, enfim, tem outras experiências que são um pouco mais pontuais, que eu tenho menos tempo de prática, né? Essas outras eu tenho mais de 10 anos de prática. O que eu vou pontuar rapidinho é uma experiência que eu tive nos últimos 2, 3 anos, eu acho que até um pouco mais, eu diria, com o Shuai Jiao, que inicialmente em Belo Horizonte, né, com o pessoal do Beijing Shuai Jiao do Marcelo Antunes, e que eu treinei nos últimos anos em São Paulo, lá na Lapa, com o professor Aguinaldo. Então, assim, resumidamente é isso. Eu tive outras experiências, mas eu diria que são meus eixos principais, né? O que mais interessa para o nosso diálogo agora, né? Também falei bastante, então eu passo a bola agora. Obrigado.